Aviso de gatilho. Esse caso trata de violência contra a criança, violência sexual e tem detalhes gráficos. Então, se você é mais sensível a esses assuntos, deixe para ouvir o próximo episódio. Ou não, que eu não sei se na próxima semana vai ter um episódio muito mais leve do que esse. Mas esteja avisado, se você for sensível, pare agora. Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo? É muito pior. Eu sou a Camila Quinta. E eu, Danilo Corsi. E neste episódio, teremos um crime contra uma criança que ocorreu em 2 dos anos muito ruins para os pequenos durante o regime Médici. A gente já contou aqui o caso do menino Carlinhos, de 1974. Hoje vamos contar o caso da menina Araceli, de 1973. E ainda este ano, ainda nessa temporada do episódio, eu trago o terceiro caso, que também ocorreu em 1973, o da menina Ana Lídia. Mas, antes de começarmos, vamos ao aviso dos nossos patrocinadores. O primeiro é o SiteGuy.dev. Se você precisa de um site institucional para sua empresa, aplicativo, um e-commerce novo para sua loja, fale com o pessoal da SiteGuy. Eles têm um preço bem bom e dizendo que vem daqui, ainda ganha um descontinho a mais. E Danilo, qual é o vinho de hoje? O vinho de hoje é o Navaldar Criança Rioja 2018, um vinho tinto espanhol feito com as uvas Tempranillo, Graciano e Garnacha. A denominação criança é dada para vinhos que ficam um período menor no barril. Neste caso, 12 meses no barril e mais 12 meses na garrafa. E esse vinho está por volta de R$ 150 lá no trinco.com.br. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bem, para começar essa história, Araceli Cabreira Sanches Crespo era filha de Lola Sanches, uma boliviana, e do espanhol Gabriel Crespo, que trabalhava como eletricista no Brasil. Araceli tinha um irmão mais velho, 5 anos, Luiz Carlos Cabreira Sanches Crespo, a quem ela chamava de Nenê. Araceli nasceu em São Paulo no dia 2 de julho de 1964, mas sua família se mudou com ela ainda bebê para Cubatão. Como a poluição da cidade não estava fazendo bem para a menininha, os Sanches Crespo se mudaram para Vitória, no Espírito Santo. Na verdade, não era bem Vitória, mas uma cidade ao lado chamada Serra, tipo a Grande Vitória. O ano agora é 1973, mais especificamente dia 18 de maio de 1973. E Araceli, que ainda não tinha completado 9 anos, todos os dias voltava da escola, o Colégio São Pedro, na Rua General Câmara, no bairro Praia do Suá, em Vitória, de ônibus. Fui olhar no Google Maps os endereços e eram aproximadamente 12 quilômetros. Não muito perto para uma criança da cidade, né, Danilo? É meio longinho, né? Mas 12 quilômetros 12 também quilômetros. Não é tão ruim assim. Por conta desse trajeto longo, quando a Araceli perdia o ônibus, ela acabava chegando bem mais tarde em casa. Isso fez com que sua mãe, preocupada, pedisse para a escola dispensar a Araceli 20 minutos mais cedo. A saída era 16h30, então ela pediu para que dispensasse a menina 16h10. Para ter certeza que ela conseguiria pegar o ônibus certo, o ônibus mais cedo. E naquele dia 18 de maio, a diretora levou a Araceli até o portão da escola às 16h10. Araceli foi até o ponto de ônibus, que ficava entre as avenidas Ferreira Coelho e César Relau, na frente de um bar, e ficou esperando sentado em uma mesa brincando com o gato do bar. Luciano Manuel Souza Vale, um adolescente vizinho de Araceli que estava de bicicleta, e a viu com o gatinho no colo e, segundo ele, viu que ela tinha perdido o ônibus. Ele chegou a comentar: Araceli, você vai perder o ônibus, mas ela não ligou. Essa foi a última vez que alguém do bairro ou mais próximo da família veria a Araceli com vida. Quando chegou umas 17h30, a mãe de Araceli começou a se preocupar, que ela ainda não havia chegado. O pai ainda estava tranquilo, mas conforme o tempo foi passando e a noite caindo, todos começaram a se preocupar de verdade. Mandaram o irmão dela dar uma volta no bairro, perguntando nas casas de conhecidos se ela não tinha passado por lá. Não, ninguém tinha visto a Araceli. O pai então pegou um carro e fez o caminho contrário, indo da casa até o colégio. Normal, né? Nada. Quando voltou para casa, encontrou a mulher passando mal de nervoso. Alguns relatos dizem que ela chegou a convulsionar. Então Gabriel, o pai, levou a mulher para o hospital e ela foi internada. De pronto.
O pai volta a procurar a Araceli, mas com a noite já se transformando em madrugada, ele decide ir à polícia. Que situação, hein? Complicado, né? Esse pai com a filha desaparecida e a mulher... Mas é tudo causado pela menina que desapareceu, né? Sim. Na polícia, eles falam que só podem começar a procurar por ela na segunda-feira. Era uma sexta-feira o dia que ela desapareceu. E eu achei isso um absurdo. Mas isso era meio praxe antigamente, né? 48 horas de desaparecimento. Mas uma criança de 8 anos. Mas as coisas só mudaram 20 anos, 30 anos atrás, no máximo. Eu achei inacreditável. Então o pai, desesperado, pega fotos de Araceli e leva para os jornais, tentando que façam uma matéria sobre o desaparecimento da garota. Dá certo. E as fotos da menina começam a circular pela cidade, com o cartaz também de desaparecida. Acho que ajudou o fato de a menina ser branca e realmente muito bonitinha, como vocês podem ver na foto do episódio no site ou nas nossas mídias sociais. Até então, ele achava que a filha tinha sido sequestrada. Mas as coisas não iam ficar melhores, como a gente já sabe, desde o aviso de gatilho desse episódio. A Araceli continua desaparecida por 6 dias. Então, no dia 24 de maio de 1973, Ronaldo Monjardim, que na época tinha 15 anos, decide caçar passarinhos numa mata perto do Hospital Jesus Menino. Lá, sendo atraído por um cheiro forte, encontra um corpo. Chama seu pai, que percebe que o corpo é de uma criança, e eles dois vão à polícia. Aí logo a polícia percebe que há uma grande chance de ser Araceli, que é a única criança desaparecida em Vitória naquele momento e que bate com as características do corpo. Uma coisa que vale dizer aqui é que o corpo está praticamente irreconhecível. Além da decomposição, vê-se que foi jogado ácido no rosto para evitar o reconhecimento também. E, também por estar no mato, o corpo já havia sido consumido em parte pelos animais, né? Ou seja, foi um reconhecimento muito difícil. Existem fotos na internet disso, mas eu não aconselho. A pessoa jogou ácido. Ácido no rosto. Meu Deus. Ainda assim, chamam o pai de Araceli ao IML e ele reconhece pelo formato da mão e uma mancha de nascença na perna. A mãe, a princípio, concorda, mas depois passa a dizer que não era a filha. O pai também, ele também nega por um período que é a filha, sabe? Porque, realmente estava difícil normal, né? De se reconhecer. Anos mais tarde, o reconhecimento é confirmado pela arcada dentária. E aí começa o mistério. Como uma criança sai às 16 horas da escola, de dia, e aparece morta 6 dias depois? Pior, morta e com sinais de que queriam encobrir o crime, né, por conta do ácido e tudo isso, assim. Logo uma teoria se forma e algumas testemunhas aparecem incriminando 2 dos filhos de algumas das famílias mais influentes de Vitória. Paulo Constantin Relau e Dante de Barros Michelini Jr., o Dantinho. Lembra-se que o lugar que ele ia pegar ônibus era justamente na rua César Relau? E o bar que ela estava na frente era justamente da família Michelini. E as 2 famílias tinham muito imóveis na cidade de Vitória, eram os donos da porra toda. Mas o fato da rua ter o nome do parente e o bar ser, em que coloca essas pessoas Não, só tô dizendo que é influente, assim. Ah, tá. É uma família influente, não é por isso que eles são suspeitos. Segundo Marisley Fernanda Muniz, que era uma prostituta e teve um relacionamento com Paulo e Dantinho faziam festas com menores há muito tempo, usavam também e traficavam drogas. Paulo, segundo ela, ficou encantado com Araceli, achando que ela era mais velha. Mas não muito, gente, porque a menina tinha 8 anos de idade, né? Então, segundo Marisley, ela chegou a entregar um sorvete para a menina, dizendo que era do tio Paulinho. E ele chegou a pedir para ela entregar também uma boneca à menina. Nojento, sério. Nessa versão da história, a menina teria entrado no carro de Paulo, um Mustang branco, depois de ter perdido o ônibus. Eles a teriam levado ao bar franciscano, onde no andar superior prenderam a menina no sótão. Lá, durante 2 dias, drogaram e abusaram da menina, chegando a destruir os seios a mordidas. Eles também sob efeitos de drogas pesadas. Dantes Barros Michelini, o pai de Dantinho, sabia de tudo e acobertou o filho e o amigo do filho. Mas tudo isso baseado no depoimento da Marisley. Esquisito. Uma cozinheira chamada Almerinda, que trabalhava no bar franciscano, também chegou a depor dizendo que levou comida para a menina no sótão do bar. Depois disse que não tinha sido ela, mas outra funcionária. Marisley também negou posteriormente as acusações, mas depois ela voltou a afirmar, falando que tinha medo de Paulo. Sei. O Dante pai tinha contato com a cúpula da polícia militar e também com o exército. Ele resolveu contar uma outra história. Mostrou para a polícia um tecido teoricamente tinha sido enterrado no quintal de um outro suspeito, Fortunato Pitim, de 17 anos, que havia morrido no mesmo dia que encontraram o corpo de Araceli, em um hospital psiquiátrico por uma dose de Valium muito grande. Muito conveniente. Olha que história estranha.
Esse Fortunato Pitin era um adolescente, usuário pesado de drogas. Ele teve um surto e o pai o levou para um hospital psiquiátrico, onde ele disse que seria morto. Super nervoso, ele pediu para que o pai não deixasse o enfermeiro injetar drogas no seu braço, pois ele iria morrer. O enfermeiro dá uma dose de Valium excessiva, o menino entra em coma e morre. Dante, pai de Dantinho, tenta convencer a polícia que Fortunato havia matado Araceli dias depois. Dias antes de ter morrido, mas dias depois do cara ter morrido, foi quando eu conversei que o Fortunato tinha matado a Araceli. A polícia vai à casa de Fortunato, cava um pedaço do quintal, onde acha um pedaço de tecido que teoricamente era do uniforme de Araceli. Infelizmente, o acusado está morto. Fim da história. O que você achou dessa história? Não bate. Não bate, não faz o menor sentido. Enfim. Outra teoria que chegou a acontecer não era só que Araceli estava no ponto de ônibus no lugar errado, na hora errada. Segundo essa teoria, Lola, a mãe de Araceli, servia a família Michelini de drogas vinda da Bolívia. A menina ia entregar as drogas para Jorge Michelini, irmão de Dante, o tio do Dentinho, em um apartamento no centro de Vitória. Lá, os homens, sob efeito de drogas, pegaram Araceli, abusaram dela, a drogaram e a mataram. Então resfriaram o corpo por alguns dias, compraram ácido e se livraram do corpo. Essa história é confirmada por Bertoldo, que era motorista de Jorge Michelini e viu a mãe de Araceli mais de uma ocasião junto com o patrão. Jorge Michelini morreu em um pega, fechado por um ônibus e um carro que disputava com ele. Também um acidente bem estranho, pouquíssimo tempo depois da morte da menina. Apagando as trilhas, né? Você acha que foi ele? Ele pode ter morrido, pode ter sido ele, mas a história é mais convincente do que a do rapaz do hospital psiquiátrico. Comprovando a primeira teoria, os funcionários de uma oficina mecânica que atenderam Paulo, que é a teoria do Paulo e do Dantinho, declararam que o carro dele estava com um terrível mau cheiro, tinha manchas de sangue, álcool e também tinha gases dessas de usarem ferimentos no carro. Então, que teria sido o Paulo e o Dantinho. Quando saiu o resultado da necropsia, que demorou um tempo enorme, anos na realidade, ela dizia que o corpo estava cheio de mordidas e hematomas e que a causa da morte tinha sido intoxicação por barbitúricos, seguida de esganadura. Em uma das versões do crime, Paulo e Dantinho chegaram a levar a menina para o hospital durante a overdose de barbitúricos, mas quando chegaram lá, ela já estava morta. Então levaram o corpo para o apartamento por uns dias, mas os vizinhos começaram a reclamar e eles desovaram de novo o corpo perto do hospital, mas com a cara desfigurada. Enfim, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Araceli. Paulo, Dantinho e Dante chegaram a ir a julgamento em 1980, sendo condenados a 18 anos. Os dois mais jovens, e há 5 anos o Dante pai. No entanto, contrataram 12 advogados, os melhores de Vitória, e enquanto aguardavam os recursos em liberdade, construíram um novo caso, que foi a julgamento em 1991, anulando o primeiro julgamento e absolvendo-os por falta de provas. O que me parece fazer sentido, não há prova alguma aí. A mãe de Araceli abandonou a família e se mudou para a Bolívia, onde sumiu. O irmão dela chegou a ser preso por tráfico internacional de drogas, o tio da Araceli, O pai da Araceli continuou em Vitória e morreu em 2004. O irmão herdou a casa, que fica agora na rua Araceli Cabreira Sanches Crespo. Segundo o livro Araceli, Meu Amor, que chegou a ser censurado durante a ditadura a pedido dos advogados dos Michelini, 14 pessoas que estavam envolvidas no processo morreram, todas mortes estranhas. Desde o investigador de polícia, que estava bem perto de encontrar pistas e morreu misteriosamente no encontro com um traficante, mas com tiro pelas costas e de calibre da polícia, até o próprio traficante que tinha visto essa morte, algumas testemunhas, o irmão, Jorge Michelini, e o rapaz que tentaram acusar. Ou seja, é um crime cujas pessoas acusadas foram inocentadas, mas não tem solução até os dias de hoje e muita gente morreu. Vale dizer também que a tumba de Araceli acabou virando um lugar de peregrinação em Vitória. Aliás, eu vou fazer um episódio nos próximos meses sobre santos populares, essas tumbas que fazem sucesso. Se vocês quiserem indicar alguma tumba da cidade de vocês, será bem-vinda. Também, o dia do desaparecimento de Araceli, a partir de 2000, se transformou no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E essa é a história do caso Araceli. O que você achou, Danilo? Eu achei bem Brasil, assim, Provavelmente, eu diria que a chance é grande dos acusados lá, o Paulo e o Dantinho, serem, de fato, terem feito isso, mas conseguiram toda a complacência da polícia, Assim,
todas essas mortes relacionadas, assim, então fizeram de tudo para livrá-los do crime e conseguiram. Mas, assim, olhando pelo relato, ouvindo, né, dos relatos que você falou, também achei tudo muito vago, assim, não tinha uma prova consistente, né? Não, ninguém achou provas de verdade, assim, pelo menos que eu tenha visto, eu tenha lido, né, em todos os lugares que eu estudei, ninguém achou provas de verdade, nem no sótão, nem sangue, sabe, nem... Pois é, não, tudo bem, que aí você pode estar contando com a ajuda da polícia, que não vai Sim. divulgar, né? Assim, e na verdade a família Michelini, particularmente, ela era totalmente ligada ao exército e à polícia de Vitória, sabe? Sim, o que aumenta a suspeita, mas por outro lado, assim, dos dados que tem efetivamente, é difícil realmente acusá-los do crime. Na verdade tem 3 teorias, né? A teoria dos 2, a teoria que a mãe da menina basicamente mandou ela para uma cilada, mas também teria sido uma cilada junto com os Michelini, mas nesse caso com o Jorge. Assim, eu até acredito que poderia ter esquema de tráfico aí, tudo bem, beleza. Mas eu não acho que isso levaria à morte da menina, assim. Eu acho estranho, tipo, sinceramente, uma mãe mandar uma criança de 8 anos entregar um pacote de drogas no centro da cidade, assim. Mas isso explicaria o chilique que ela teve, né? Isso explicaria o chilique que ela teve. Assim, antes disso, muito cedo, né? Antes de... Teve gente que falou que a mãe tava devendo pros caras e vendeu a menina, assim. Isso eu já acho mais improvável. E aí tem essa história desse adolescente que eu achei muito maluca a história, assim. O pai, né, o Dantão, veio do nada acusar esse moleque, e o moleque morreu numa circunstância muito absurda, assim. Ele foi assassinado, né? Ele foi assassinado no hospital psiquiátrico com uma dose excessiva de Valium, assim. Certeza, assim, pode até ser que o enfermeiro em si não soubesse que estava batizado o negócio lá com uma dose maior, mas, assim... E ele sabia que iam tentar acusá-lo de alguma coisa, que iam tentar matá-lo. Talvez assim. ele soubesse invariavelmente de alguma coisa que tinha acontecido. E eu achei maravilhoso. Eu achei muito maluca essa história toda, assim, sabe? Parece bem esse caso aí que tá rolando no Brasil agora, né? Da menina lá em Pernambuco, né? Foi por isso que eu trouxe um pouco também, porque me lembrou muito essa Beatriz Angélica, né? Que tá acontecendo, tipo, que a menina é morta do nada, numa situação completamente absurda. 42 facadas e aí um preso... E do nada acham o DNA do cara 6 anos depois, sabe? Tipo, uma coisa muito... depois ela aparecendo no Fantástico, da mãe aparecendo no Fantástico, né? Tem Playboy aí. Tem Playboy aí nessa história. Como nesse caso, e como no caso da menina Ana Lídia, que eu vou contar também, que é pior ainda a história de Playboy, nesse caso. Bem, mais algum comentário? Não, seguimos o barco. Então, vamos dar uma pausa aí, os recadinhos? Bora lá. Danilo, se alguém quiser falar com a gente para contar quem matou a Araceli, faz como? Primeiro, entre em contato com a polícia, né? Mais efetivo. Você não é a polícia? Não sou. Mas se quiser contar para a polícia e depois contar pra gente, logo na sequência. Aí pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br ou pode ir lá no Twitter e marcar a gente nesse post, né? Falar assim, mandar uma DM. Também no Instagram, DMs ou no post. Pode falar no Facebook ou no nosso site. Também, claro, no nosso canal no YouTube. Achei que você ia falar do TikTok. Não temos. Não temos. Nem Pinterest também não temos. Bem, o Jordan Luiz Menezes Gonçalves, ele falou que ele tinha pesquisado o Tenório Cavalcante para a graduação e para o mestrado. E ele curtiu pra caramba o episódio, assim, foi bem legal. Mas ele não acredita que ele seria um bolsonarista. Ele acha que ele era a favor do povo. Não sei. Também não sei. Eu não consigo. Dá o benefício da dúvida. Não consigo dizer. Já o Paulo Alves, oi Paulo. Ele falou que nos anos 20 e 30 do século passado, ou se era da tribo dos comunistas ou dos fachos tupiniquins. Parece que... tão igual, né? Não, hoje em dia também tem os nem-nem. Isentão, né? Os nem-nem. E é isso. E ele falou que a gente é o melhor casal do podcast. Quais são os outros? Não conheço nenhum outro casal de podcast, Danilo. Aí fica no ar, hein? Se vocês conhecerem, falem pra gente. Talvez a gente seja o melhor casal de podcast do Brasil. Por falta de concorrência. Agora eu tô achando ridículo a gente ser o melhor casal. Enfim.
O Rafael Filósofo falou, legal, Rafael. Legalzinho. Filósofo. Eu tenho um pouco de medo de filósofo. Por quê? Sei lá, a última pessoa que se autotitulava filósofo fez um estrago bem grande. Astrólogo. E filósofo. Astrólogo. Bem, Ricardo Cravo, nosso onipresente pauteiro, falou que estava com saudade da gente e que ele espera que essa temporada seja o puro suco do Brasil. Já começou bem, né? Podemos dizer que começou bem. Tivemos Tenório, a Intentona e o caso Araceli. Ele gostou muito do episódio da Intentona e ele recomendou um episódio para quem quiser saber mais, O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes. Não é um episódio, é um documentário. Ai, desculpa. Ele recomendou um documentário chamado O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes. Segundo ele, tem no Prime Video. Ó. E ele acha que a gente devia fazer a da Olga Benário. Vale, apesar dela ser Deutsch. Ela é Deutsch, tem uma rua aqui chamada Olga Benário. Tem. Sem Prestes. Sem Prestes. E ele aproveitou o período de férias para apresentar o podcast. Olha só que coisa boa. Gente apresentando o nosso podcast. Para a sobrinha Clara Gurgel. Ele indicou os episódios Gran Circo Americano e o Bebê Diabo. Bom, aí agora ele bota o Araceli junto também, né? Pra fazer... O Gran Circo é um dos nossos episódios mais deprimentes, a gente acha. Até hoje o Danilo me culpa um pouco por ele, porque ele fala, pô, você vai pegar um caso de morte de criança. Ó, de novo. Olha lá. Padrão, gente, padrão. E o Bebê Diabo é um dos episódios mais cômicos que a gente tem, na verdade. Divertido. Porque nada é verdade ali, né? Ou nunca saberemos. Vai saber, né? O Luciano Henrique falou, bom dia, queridos. Ele estava ansioso para o segundo episódio. Ele pediu spoiler. Eu dei dicas de spoiler por e-mail para ele. Então, se vocês quiserem pedir spoilers de episódio, eu tô aí. Faço nada. Isso, cantando sempre é internacional. O Renato Alves publicou que, lamentavelmente, a lobotomia em parte da população brasileira, com grande empurrão da mídia, criaram essa narrativa, digo, mentira, dos comunistas, né? Comunistas. E por último, eu tenho também o Giancarlo. O Giancarlo. Giancarlo mandou um e-mail, ele fez aniversário dia 9. E Giancarlo, um grande amigo meu, faz aniversário no mesmo dia que você, o Tonzinho. E a gente acha que todos os nossos ouvintes agora fazem aniversário em janeiro. Será? Não sei, a Andrea faz e o Giancarlo também faz. Eu também faço aniversário em janeiro. Temos 2 ouvintes, é isso. Nós temos 2 ouvintes. E eu também faço aniversário em janeiro. Ah, então é isso. Então as pessoas mais legais fazem aniversário em janeiro. Tudo aquariano. Não, é tudo capricorniano. Diria o astrólogo. É tudo capricorniano. E o Danilo faz aniversário em dezembro, gente. Então, ele é capricorniano. E acho que é isso. Esse foi o último recado. Então tá. Você tem mais algum? Não. Mais um beijo? Não, sem beijo, sem nada. Tá bom, então. Eu dou beijo. Beijo, gente. Boa semana. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.